Entra, entra. Estava ali abrindo a porta para a gatinha. Bom dia, Marilene. Bom dia, Estela. Continuamos nossa homenagem a Ganesha. Então estamos numa sequência de dias, sendo dia de Ganesha. Hoje mais um dia de Ganesha. Vamos reverenciar seu Ganesha cantando mantra para ele. Vamos vibrar o Om 3 vezes. Inspira. Namastê, bom dia a todos, que Deus nos abençoe e nos proteja. Vamos com a oração védica, que ambos sejamos guiados e protegidos, que juntos possamos progredir e alcançar esplendor espiritual por meio dos nossos estudos e práticas. Que nenhum vestígio de descontentamento ou perturbação contamine nosso relacionamento. Que assim seja. Bom dia, Peixoto. É Luciana? Vou ler aqui o pensamento de hoje. O gatinho está querendo fazer arte aqui. A devoção tem que ser realizada por experiência própria. Embora as grandes almas possam iluminar um pouco o caminho com seus exemplos, com a sua ajuda, vocês poderão compreender algo a respeito do caminho, mas lembrem-se de que as palavras falham quando se aproximam do transcendente. Lúcia. Seja bem-vinda sempre, Lúcia. Maitreya comparou a mente de um devoto a um lago sereno, onde cessou toda e qualquer agitação. A mente se torna inativa, ineficaz e completamente descarregada. Kapila Maharishi, falando sobre devoção, comparou-a a um riacho. Riachos e rios correm ininterruptamente e sem descanso em direção ao mar. De igual modo, desde o seu nascimento, o devoto anseia por alcançar o oceano da graça do Senhor. Disse no Dev Bhagavan, só um minuto que entrou uma ligação aqui, já cortei, deixa eu botar. Só um minuto que pausou. Pronto, já estamos de volta. Desculpa, entrou uma ligação, agora eu já botei no modo avião. Então, relendo. Kapila Maharishi, falando sobre devoção, comparou-a a um riacho. Riachos e rios correm ininterruptamente e sem descanso em direção ao mar. De igual modo, desde o seu nascimento, o devoto anseia por alcançar o oceano da graça do Senhor. Disse no Dev Bhagavatam que a devoção é como o fluxo do óleo vertido de um recipiente para outro.
Shankara, na sua obra Shivananda Lahari, caracteriza a devoção de maneira diversa. Assim como um pedaço de ferro é atraído para o ímã, a alma individual é atraída para o Senhor e a Ele se liga firmemente. Embora sejam interpretações diferentes, todas estão corretas, pois se baseiam na experiência real, que não pode ser negada. Prashanti Vahini, capítulo 9, Sri Satya Sai Baba. Muito importante entender esse texto e esse aspecto da devoção. O que é devoção? A era que nós vivemos, segundo fala as Escrituras, é uma era muito difícil, Kali Yuga, a era das trevas, a era da desarmonia. E a devoção é considerada como sendo o caminho mais eficaz, mais leve. O Namasmarana, a repetição contínua do nome do Senhor, numa atitude devocional, é dito que é a prática mais eficaz para essa era. Então, entender esse caminho de devoção é muito interessante. E ouvir essas diversas interpretações, diversos pontos de vista do que é devoção, é muito legal. Ver que existem várias possibilidades de se reconhecer. Tem um aspecto muito importante. Não tem jeito, só você praticando. Não basta ouvir as palavras dos mestres. Eles lhe dão um caminho, mas só você seguindo o caminho. Não basta você entender que o caminho tem uma curva para a direita, depois uma ladeira, depois você vê de cima tudo. Não basta você entender o caminho, você tem que trilhar o caminho. Precisa praticar, precisa tornar isso um fato na sua vida, uma experiência na sua vida. Senão fica só no nível mental, intelectual, racional, mas que não vira um sentir, uma experiência. E olha, vou dar uma opinião minha. Por muitos anos, eu estudei muito acupuntura. Muitos estudos científicos, muitas coisas escritas, e a literatura de acupuntura, algo que está comprovado que funciona há 200 anos, há 300 anos, não é uma literatura. As fórmulas de fitoterapia são fórmulas de fitoterapias que foram pesquisadas, recebidas, experimentadas há 300 anos, há 200 anos. Então você consegue entender tudo, você acha que é muito bom, mas na hora da prática, o que de fato acontece é muito menos do que está escrito. Está tudo sempre inserido dentro de um contexto. Então não basta você entender, você tem que ver funcionar na prática. Para você ver funcionar na prática, você tem que vivenciar. Você tem que viver isso. Sabe? Então, faz sentido para você? Mergulha. É como alguém que senta na beira da areia, o amigo diz, olha, lá embaixo tem umas conchas que em uma ou outra tem uma pérola dentro dela. Olha essa pérola aqui. Veio de uma concha lá de baixo. Eu peguei de uma ostra lá embaixo. Essa região aqui é uma região que é muito comum ter pérolas. Aí você sentado na areia, ouviu aquela história toda, levantou para casa, feliz da vida, tem pérolas lá no fundo do mar e tal. Aí você conta para o outro, olha, o fundo do mar tem pérolas, ali do fundo do mar tem pérolas, vai lá, nas ostras tem pérolas e tal. Alguém vai lhe perguntar, cadê a pérola? Não sei. O amigo me mostrou. Esse valor é um valor
tem sua importância, tem um nível de importância para despertar em você a curiosidade e a ousadia de criar condições favoráveis, possíveis para você ir lá mergulhar e buscar. E ainda assim você vai pegar uma ostra, 2 ostras, 3 ostras, em um momento você vai encontrar a pérola. Mas não fique achando que você conhece a pérola porque você viu na mão do outro. Esse caminho não serve. Eu estou muito bem, obrigado, Estela. O exame foi tranquilo. Ontem eu estava debilitado, mas dormi profundamente, acordei muito bem. Vê que Caboclo Falador está aqui. Então vamos de novo aqui. E aí tem mais comentários aqui. Então é isso. Trilhe o caminho. Muito bom quando você tem uma alma iluminada que trilha junto com você. Mas num determinado momento, não tem jeito. A trilha tem que ser você e é você sozinho. A devoção tem que ser realizada por experiência própria. Embora as grandes almas possam iluminar um pouco o caminho com seus exemplos. Com a sua ajuda, vocês poderão compreender algo a respeito do caminho, mas lembrem-se de que as palavras falham quando se aproximam do transcendente. O transcendente é além do tempo e do espaço. As palavras estão restritas ao espaço temporal, dentro do tempo e do espaço. O transcendente é além, é transcendental, atemporal. Maitreya comparou a mente de um devoto a um lago sereno, onde cessou toda e qualquer agitação. Que a meditação possa nos levar a esse lugar, a esse estado de serenidade onde cessou. Você está só nos braços de Deus. A mente se torna inativa, ineficaz e completamente descarregada. Kapila Maharishi, falando sobre a devoção, comparou-a a um riacho. Riachos e rios correm ininterruptamente e sem descanso em direção ao mar. De igual modo, desde o seu nascimento, o devoto anseia por alcançar o oceano da graça do Senhor. E é isso. Então, mesmo que sua mente não pare, nunca, você tem clareza do que você quer é alcançar o oceano. Esteja onde estiver, qualquer água de qualquer rio ou riacho, ela está indo em direção ao mar, a distância que for, mas ela não perde o seu caminho. E assim é um devoto. Diz-se no Devi Bhagavatam que a devoção é como o fluxo de óleo vertido de um recipiente para outro, aquele fio contínuo. Shankara, na sua obra Shivananda Lahari, caracteriza a devoção de maneira diversa. Assim como um pedaço de ferro é atraído para um ímã, a alma individual é atraída para o Senhor e a Ele se liga firmemente. O que dificulta um ferro de ser atraído pelo ímã? O que impede quando você tem um ímã e aproxima do ferro, mas o ferro não é atraído? Se ele estiver cheio de craca, essas cracas dificultam essa atração. Então as práticas, e isso é muito importante que tenhamos claro, as práticas não é um aprendizado de nada novo. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a dissolução de todos os centros reativos da mente. É remover essas cracas que impedem que o ferro seja o ferro. E aí o ímã o atraia, que mantém os próximos. Mas você enche de coisa, está cheio de craca o ferro, que não chega a ser atraído pelo ímã. Então, nós precisamos remover essas cracas,
esses egoísmos, esses entraves que dificultam. Quando estamos limpos, quando o coração está limpo e está puro, essa atração ao Senhor, ela é intensa, forte e fica grudado mesmo, como um ímã num ferro, fica grudado. Você tem que fazer força para desgrudar o ímã o ferro do ímã. Quando seu coração está puro, essa atração pelo Senhor é intensa e isso gruda e fica firme. Esse é o devoto. Está encantado pelo Senhor e, embora sejam interpretações diferentes, todas estão corretas, pois se baseiam na experiência real. Você também pode chegar a uma interpretação do que é ser um devoto, a partir da sua experiência. Então todas elas estão, os diversos olhares, todos estão certos. Assim nós precisamos entender que é a vida. São diversos pontos de vista. Quando é a partir de uma experiência vivida, todos os pontos de vista são válidos. Agora, não vale você chegar, ouviu a história do seu amigo que pegou uma pérola lá no fundo do mar, dentro de uma ostra, não vale você chegar e sair contando, ó, tem pérolas, eu sei que tem pérolas, ele me mostrou pérolas. Mas você nem sequer tem coragem de dar um mergulhinho. Então, também não se aventure mergulhar sem ter nenhuma preparação. Vai removendo essas cracas, né? Vai purificando, vai aprendendo a respirar dentro d'água, vai aprendendo a usar o equipamento e começa a fazer mergulhos pequenos e tal, até criar condições suficientes para poder ir atingir as profundezas do mar e pesquisar algumas ostras até que você encontre pérola. Aí você pode mostrar, ó, tem pérola. Mas para isso você precisa ter a ousadia de experienciar o amor incondicional, a bondade incondicional, a alegria incondicional, né? Sem luta. A luta nesse caminho não vale. Não é a grande balela, lutar pela paz. Não vale. Esse caminho ele não pode ser percorrido pela luta. Ele é pela cooperação, pelo dar a mão um ao outro, e colaboração para ajudar e vivenciar a paz. A paz se vive, não se luta, nem se busca, nem se corre atrás, nem se cobra do outro. A paz se vive a experiência dentro do seu coração. Então vamos à nossa prática. Que possamos fazer da nossa prática uma experiência. Então, enquanto respira, vive a experiência de respirar. Não é o que acha que a respiração pode te causar. Depois de que eu respirei, amanhã eu vou estar assim assado. Isso é balela, isso é fantasia. Deleite-se com o ato de respirar. Viva a simplicidade. Viva a simplicidade. O que nós vamos fazer agora é a prática da respiração coerente. Simples. Retire expectativa. E deleite-se com a respiração em si. Começamos no terceiríssimo. Maioli, seja bem-vindo. No terceiro sino. 1, 2, solta o ar, comece inspirando no próximo. Inspire. Profundo, suave, sereno, silenciosa, solta. Respiração silenciosa, longa.
Silencie e observe, sinta. Passamos a meditação. Siga o caminho que você já conhece, torne sua a experiência. O asana, pratyahara e dharana. Tenha a respiração como sua âncora. De modo que a sua mente aquiete. O mergulho do silêncio da respiração interna possa abrir as portas da sua morada da paz em seu coração. Prashanti. Vamos hoje prolongar a nossa permanência em silêncio. A morada da paz permite o amor fluir. Quando nós estamos diante do amor incondicional, agindo no mundo, nós agimos servindo ao Senhor como um verdadeiro devoto. A cada ação visa agradar ao Senhor. Aquietar a mente também é um trabalho devocional que agrada em muito o Senhor. Quando sua mente silencia, se deleita com a paz que há em seu coração. É quando estamos na presença do Senhor. O Senhor está em ti, não está em nenhum outro lugar. A prática é simples, aquiete a mente, mantendo-a direcionada, concentrada na respiração. Retirando-a de todas as outras coisas. E reconheça a paz em ti, a presença do Senhor em ti. Mantenha a mente firme. Sustente a sua mente com um sorram. Soham. Eu sou. Soham. Eu e o Pai somos um.
Unir as mãos no peito em prece. Desfrutar um pouquinho mais desse momento. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Que cada um de nós possa ser um instrumento facilitador do bem-estar e da paz de todos. Que a rede de confiabilidade, formada por fios de amor, de cada um que aqui se integra, possa ser um instrumento facilitador e gerador de bem-estar e paz para todos. Vamos encerrar vibrando o Om Shanti. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Internet oscilando muito, é? Não sei o que fazer. Enfim, tomara que passe. Vamos à leitura. Depois da leitura, eu vou fazer um Japamala para Ganesha. Se alguém quiser ficar, fica. Mas vamos à leitura. Paramos aqui ontem. Quando reconhecemos tudo o que recebemos, a nossa resposta natural é querer cuidar e dar aos outros. Sem reconhecer o que recebemos, nós temos muito pouco a oferecer. Reconhecer o que recebemos é uma relação de gratidão. Gratidão, Maria Ivanete. Então, sétimo pilar, compaixão. Algo que desejamos ter. Compaixão, algo que desejamos ter. O pensamento egocêntrico demais é fonte de sofrimento. Uma preocupação compassiva pelo bem-estar dos outros é a fonte da felicidade, dissera o Dalai Lama antes na semana. Relendo, o pensamento egocêntrico demais é fonte de sofrimento. Uma preocupação compassiva pelo bem-estar dos outros é a fonte da felicidade. Dissera o Dalai Lama antes na semana. Agora, ele estava esfregando as mãos, mergulhado em pensamentos quando voltamos ao assunto da compaixão. Neste planeta, nos últimos 300 anos, diferentes tradições religiosas se desenvolveram. Todas essas tradições carregam a mesma mensagem. A mensagem do amor. Então, o objetivo dessas diferentes tradições é promover e fortalecer o valor do amor e da compaixão. Medicamentos tão diferentes, mas com o mesmo objetivo: curar nossa dor, nossa doença. Como mencionamos, até mesmo cientistas agora dizem que a natureza humana básica é compassiva. Ciência reconhece e comprova que essa é a natureza básica humana. Apesar de nos ter sido dito, convencido, e que nós tenhamos uma falsa crença de que a natureza humana é violenta, competitiva, raivosa, perversa. Essa falsa crença foi sustentada, ainda é sustentada por muitos. Hoje a ciência mostra que isso é uma falsa crença, isso é um erro. Inclusive um erro de interpretação
da fala de Darwin. A natureza humana básica é compassiva, altruísta. Tanto ele quanto o arcebispo enfatizaram que essa preocupação compassiva pelos outros é instintiva e que somos programados para nos ligar e nos importar. No entanto, como o arcebispo explicara mais cedo durante a semana, leva tempo. Estamos crescendo e aprendendo a ser compassivos, a nos importar, a ser humanos. O Buda supostamente disse: qual é a única coisa que, quando você a possui, possui todas as outras virtudes? É a compaixão. Vale a pena parar um instante para pensar sobre o que a compaixão realmente significa, já que é um termo que costuma ser mal compreendido. Jimpa, com a ajuda de amigos, criou um treinamento de cultivo de compaixão no Centro de Pesquisa de Compaixão e Altruísmo na Faculdade de Medicina de Stanford. No seu maravilhoso livro, Um Coração Sem Medo, porque a compaixão é o segredo mais bem guardado da felicidade, ele explica: compaixão é o senso de preocupação que surge quando somos confrontados com o sofrimento de outra pessoa e nos sentimos motivados a aliviar o sofrimento. Aqui paramos hoje. Fiquei interessado nesse livro. Por Um Coração Sem Medo, de Jimpa. Fiquei interessado nesse livro. Depois eu vou pesquisar. Vamos aqui. Essa mensagem que permeia todas as religiões, a mensagem do amor. Então, essa é uma ousadia que todos nós devemos e podemos nos aventurar. É absolutamente seguro. Mesmo quando se quebra a cara pelo amor, ainda assim é o melhor investimento que se faz na vida. Cultivar o amor incondicional. Ele vai falar aqui em algum momento, que o arcebispo vai falar que leva tempo, que precisamos aprender. Ele diz assim: tanto ele, Dalai Lama, quanto o arcebispo enfatizaram que essa preocupação compassiva pelos outros é instintiva e que somos programados para nos ligar e nos importar. No entanto, como o arcebispo explicara mais cedo durante a semana, leva tempo. Estamos crescendo e aprendendo a ser compassivos, a nos importar, a ser humanos. Então, aqui eu queria chamar uma atenção de um olhar védico, de um olhar de que já é instintivo. Então, como é essa relação de que precisamos aprender aquilo que já é nosso? Né? Como já é da natureza humana, caminhar, se levantar, engatinhar, dar 2 passos e caminhar sobre os 2 pés. É da natureza humana. Então nós podemos dizer que é preciso aprender. Esse aprender faz parte do educare, tirar de dentro. Não é trazer de fora para dentro. Já está em nós, já é instinto. Precisamos tirar de dentro. Esse é o aprendizado, é educare. Então, aprender a ser compassivo não é ler livros, não é buscar ferramentas externas, não. É praticar a compaixão. E aí, vivendo a experiência, vai se apreendendo e criando sinapses, redes neurais. Estou vendo picotar a internet.
mas nós vamos criando redes neurais. Porque quando nós praticamos, e só a prática faz isso, vai criando sinapses. Quando eu levanto o braço, quando eu junto as mãos, tudo isso vai gerando informação ao cérebro e vai gerando sinapses. Então, aqui sim, precisa partir da inteligência, precisa partir da intenção, eu preciso me disponibilizar a e praticar. Começo a praticar e eu começo a ver que essa preocupação com o bem-estar do outro, isso vai aflorando cada vez mais. Eu vou removendo aquelas cracas que dificultam o perceber isso da natureza humana. Então vai saindo de dentro. Né? E aí sim tem essa imagem, então o aprender é o praticar. Aí sim tem essa imagem do esculpir essa preciosidade em nós. A pedra está lá inteirinha, mas a imagem do Senhor está ali. Eu preciso ir talhando com muita habilidade para ir removendo os excessos de pedra, aquilo que não é a imagem do Senhor em nós, aquilo que não é praxante, eu vou retirando. Daqui a pouco surge ali, daquele quadrado de pedra, na mão do escultor, surge aquela imagem com todos os detalhes. Assim somos nós. Então talvez ainda sejamos pedra bruta. Muitos ainda são pedra bruta, defendendo guerras, defendendo lutas, defendendo, né, coisas assim que violentas. Tudo pedra muito bruta. Precisa ir aparando as arestas, e esse é pelo amor. Praticando a compaixão, cuidando do bem-estar do outro, praticando o altruísmo, realizando generosidade, facilitando a vida de todos, dando o que comer àqueles que têm fome, compartilhando seus conhecimentos, sua sabedoria, amorosos, não é debatendo, discutindo, defendendo crenças e valores, até porque existem falsas crenças. Essa é uma falsa crença sustentada até então, e por muitos, que a natureza humana é violenta, é agressiva, é competitiva. A alma é uma falsa crença. A natureza humana é altruística, compassiva e quer ver o bem do outro. Mas nós precisamos praticar para criar as conexões, as sinapses no cérebro. E isso vai ficando cada vez melhor de praticar, cada vez melhor de praticar, cada vez dá mais sentido à vida. Então, namastê, assim encerramos. Eu vou agora fazer um japamala para Ganesha, reverenciando o Senhor Ganesha. Quem quiser acompanhar e ficar, está convidado. Então, vamos começar. Inspira. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Gam Ganapataye Namaha.
Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Jaya. Om Gam Ganapataye Namaha. Jaya Ganesh, Jaya Ganesh, Jaya Ganesh. Que todos tenham um bom final de semana com as bênçãos de Ganesh. Namastê.